Monsieur Adenauer. Mais qui en portugais doit se prononcer Adenauer. Voilà, c'est comme moi, Edilène en français, Edilène en portugais, voilà. Donc on fait comme ça. Et c'est donc avec beaucoup de joie dans notre cœur que nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Adenauer, qui est psychologue, qui est spirit, qui a fondé l'Ar Harmonia à Salvador de Bahia et qui fait un travail magnifique là-bas au Brésil et qui nous a donné ce cadeau magnifique de venir nous parler ici aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle et la spiritualité. Com a palavra. Bom, primeiro eu quero explicar por que esse tema. Donc d'abord, j'aimerais expliquer pourquoi ce thème. Durante muito tempo, a evolução de uma pessoa foi distinguida por aspectos religiosos. Pendant beaucoup de temps, l'évolution d'une personne a été distinguée par des aspects religieux. Ou pela sua capacidade intelectual. Ou alors par sa capacité intellectuelle. E ficou de lado, ficou à margem a questão das emoções. Nem considerada pela religião, nem pelo conhecimento. Et on a mis de côté les côtés des émotions, la partie des émotions qui n'étaient pas considérées ni par la religion, ni par la connaissance. E no século passado, na década de 80, alors dans les siècles derniers, dans la décennie de 80, des années 80, de um lado americano, do outro lado português. D'un côté, il y avait un Américain et de l'autre côté, un Portugais. O americano Gardner. L'Américain s'appelait Gardner. E o português Damasio. Et le Portugais Damasio. Eles dois idealizaram ou descobriram essa inteligência chamada émotionnelle. C'était ces deux-là qui ont idéalisé et qui ont vraiment découvert cette intelligence qui est nommée l'intelligence émotionnelle. E a questão espiritual aí entra como a preocupação do espírito em evoluir utilizando-se ou do desenvolvimento da sua inteligência emocional. Et la question spirituelle entre ici dans cette question parce que l'esprit il a ce besoin d'évoluer et d'utiliser cette potentialité, cette intelligence émotionnelle. Como nós espíritas consideramos que o espírito ele dá continuidade ao seu eu. Comme nous, les spirites, on considère que l'esprit, il donne la continuation, il fait la continuation de son propre soi, de son jeu. Então é preciso que esse eu desenvolva essa inteligência. Donc il faut que ce jeu, le soi, il développe cette intelligence. Antigamente os critérios eram para distinguir essa evolução, bondade, caridade, amour. Avant, les critères pour distinguer bien cette évolution étaient la charité, la bonté, l'amour. Portanto, comportamentos sociais. Donc, c'était plutôt des comportements sociaux. E agora nós vamos tratar de algo que não se trata de um comportamento, mas da integração de habilidades e competências. Mais alors ici, nous allons parler plutôt, pas d'un comportement, mais de l'intégration des habilités et des compétences. Porque nós pensávamos que o mais importante era um comportamento social. Parce qu'on pensait que le plus important était un comportement social. E na realidade o espírito precisa integrar habilidades e competências. Mais en réalité, l'esprit il a besoin d'intégrer les compétences et les habilités. E a inteligência emocional é uma habilidade a ser conquistada. Et donc cette intelligence émotionnelle est une habilité qui doit être acquise. E quando eu coloco conquistada, estou colocando integrar à pessoa esta habilidade. Et quand il dit acquérir, c'est intégrer à sa propre personne cette habilité. E o que nós conhecemos com o nome de inteligência emocional. Donc, ce qu'on connaît avec le nom d'intelligence émotionnelle, é a comunhão de duas habilidades. C'est la communion, la jonction de deux habilités. Uma habilidade, de um lado, com as próprias emoções e consigo mesmo. D'un côté, avec ses propres émotions, avec soi-même.
E a outra habilidade que é na relação com o outro, como utilizar essas emoções. Et l'autre habilité, c'est dans une relation avec une autre personne, comment utiliser ces émotions. E nós podemos ver na humanidade uma certa divisão. De um lado, povos que reprimiram as suas emoções. Et dans l'humanité, nous pouvons remarquer une certaine division. D'un côté, il y a un peuple qui a réprimé beaucoup ses émotions. E do outro lado, outros que liberam por demais as suas emoções. Et d'un autre côté, un autre peuple qui libère un peu trop ses émotions. Nós podemos colocar de um lado os países aqui na Europa de língua anglo-saxã. Nous pouvons parler par exemple ici en Europe des pays qui ont des langues anglo-saxoniques. Do outro lado, de língua latina. Et de l'autre côté, qui? Les latins, nous. Italianos, franceses, les Italiens, les Français, les Espagnols, et toute l'Amérique latine. Ouais. Toda a América Latina. Então, há uma expansão dessas emoções, e do outro lado há uma repressão dessas emoções. Donc on peut dire qu'il y a d'un côté une expansion de ces émotions et de l'autre côté une répression des mêmes émotions. Nenhum dos dois aspectos implica numa educação. Donc aucun des deux implique dans une éducation. Nem reprimir é educar. Parce que réprimer, ce n'est pas éduquer. E nem perder os limites é também educar. Et perdre les limites n'est pas non plus éduquer. Em nenhum dos dois casos há integração dessa habilidade. Donc dans aucun des deux cas, il y a l'intégration de cette habilité. Então o espírito passa a encarnação inteira aprendendo muita coisa, mas não educa as suas emoções. Volta com a mesma dificuldade. Alors l'esprit, il passe toute une incarnation entière, mais il n'intègre pas cette habilité. Il revient avec les mêmes difficultés. E uma outra importância que a gente dá a esse tema. Une autre importance qu'on donne aussi à ce thème. É porque o que nós gravamos de uma encarnação para outra. Parce que ce qu'on retient d'une incarnation à l'autre. É o que nos afeta. C'est ce qui nous affecte. E a palavra afeta vem de afeto. Et ce mot-là, justement, vient de l'affection. Isto é aquilo que nós colocamos emoção. Et donc, c'est justement ce qu'on met de l'émotion. Por exemplo, alguém aqui se lembra o que comeu no dia 3 de abril? Par exemple, est-ce que quelqu'un ici se souvient qu'est-ce qu'il a mangé le 3 avril? Eu me lembro. Il se souvient. Por quê? Pourquoi? Porque é o dia do meu aniversário. Parce que c'est le jour de son anniversaire. Isto é, está associado uma emoção a um ato comum. Donc que não precisa ser lembrado. Donc c'est associé, c'est un acte normal, mais c'est associé à une émotion. Et l'acte normal, normalement, il ne doit pas être rappelé. Então o que nós lembramos de uma outra encarnação. Donc c'est qu'on se souvient d'une autre incarnation. São as nossas tendências. Ce sont nos tendances. E essas tendências dizem respeito. Et ces tendances, elles parlent. Há emoções que foram adicionadas às experiências passadas. Elles parlent d'émotions qui ont été jointes aux expériences dans les vies passées. Tudo que emocionalmente lhe afeta será gravado. Donc tout ce qui, d'une manière ou d'autre, émotionnellement vous affecte, sera retenu dans votre mémoire. Daí a importância de lidar com as emoções para. C'est de là qui vient l'importance de savoir travailler avec ces émotions. Tanto para você gravar o que é importante e interessante ao futuro. Tant pour pouvoir retenir ce qui est important pour le futur. Quanto para você ressignificar o seu passado. Comme pour que vous puissiez donner du sens à votre passé. Então, posso passar para o próximo slide, né? Bom, então o que é inteligência? Está escrito ali. Quer dizer que... Voilà, allez, tu continues, vas-y. Eu posso ter inteligência emocional, mas não eu vou me repousar um pouquinho. Falta minha inteligência linguística. Ok, donc qu'est-ce que l'intelligence? Em latim, é a capacidade de escolher a melhor situação entre duas. Isto é a capacidade de fazer escolhas. Donc en latin, l'intelligence, c'est basiquement la capacité de faire des choix.
É a capacidade de ordenar, organizar e utilizar os pensamentos e emoções em proveito próprio. C'est la capacité à trier, organiser, utiliser les pensées et les émotions à son propre avantage. Isto é encontrar procedimentos adequados para fazer as coisas. Donc cela veut dire simplement trouver quelles sont les procédures qui sont bien appropriées pour faire les choses. É a capacidade de resolver problemas ou de criar produtos que sejam valorizados dentro de ou mais cenários culturais. Donc c'est la capacité à résoudre des problèmes ou de créer des produits qui soient valorisés sur un ou plusieurs contextes culturels. Isso quer dizer que inteligência é conflito. Cela veut dire que l'intelligence, c'est un conflit. Isso quer dizer que inteligência é oposição. Ça veut dire que l'intelligence, c'est une opposition. Quer dizer que é diferença de potenciais. Ça veut dire qu'il y a une différence entre les potentiels. Isso quer dizer que duas pessoas iguais não crescem. Ça veut dire que deux personnes qui se ressemblent de trop, elles ne peuvent pas grandir ensemble. Há que haver diferenças. Il faut qu'il y ait des différences. E nós lutamos contra essas diferenças quando são elas que levam à inteligência. Et nous luttons contre ces différences, justement quand c'est ces différences qui mènent à l'intelligence. Nós vivemos numa sociedade em que todos têm que ser iguais. Nous vivons dans une société où il y a le besoin que tout le monde soit le même. E nós não somos iguais. Mais nous ne sommes pas le même. Diferentes. Nous sommes différents. E é exatamente por sermos diferentes que gera a inteligência. Et c'est exactement parce qu'on est différent qu'il existe, qui génère l'intelligence. Portanto, quando nós olharmos uma pessoa transgredindo, Donc, quand on voit quelqu'un qui... transgredindo o quê? Não dá sentido. transgredir é fazer de uma forma não lícita, não legal. Donc, quand on voit quelqu'un qui commet une faute, une erreur, quelque chose qui n'est pas légal, Pensemos primeiro que ali está alguém inteligente. il faut d'abord qu'on pense, il y a là une personne qui est intelligente, Antes de condenarmos moralmente uma pessoa. avant de condamner moralement cette personne. Toda condenação moral não liberta. À chaque fois qu'on fait une condamnation morale, on n'est pas libéré, on ne se libère pas. Tudo que se fala em moral é, de alguma maneira, inercial. Tout ce qui est immoral ou moral? Immoral? Moral. Tout ce qui est moral est d'une certaine manière inertial. Inercial. É paralisante. Ça nous paralyse. Porque estigmatiza. Parce que ça nous stigmatise. Limita. Ça nous limite. E inteligência é movimento. Et l'intelligence, c'est le mouvement. É a ação em favor da busca de algo melhor. C'est l'action, hein? Mais adequado. C'est l'action pour retrouver quelque chose qui est meilleur, qui est plus adéquat, qui est plus approprié. E espírito necessariamente é um princípio inteligente. Et l'esprit est nécessairement un principe intelligent. Portanto, sempre em movimento, Donc, em ação. toujours en mouvement, toujours en action. E ao contrário do que nós imaginávamos, Et au contraire de ce que nous pensions, o que nos move não são pensamentos. ce qui nous fait agir, ce qui nous fait nous déplacer, ce n'est pas les pensées, O que nos move são imagens. ce sont les images. E as imagens são geradas por emoções. Et les images sont générées par les émotions, Emoções inconscientes. des émotions inconscientes. Então, o processo de formação de uma ação Donc le processus pour la formation d'une action começa com uma emoção inconsciente, commence avec une émotion inconsciente, a geração de uma imagem, la génération d'une image, a formação do pensamento, la formation d'une pensée, que no seu conjunto forma uma ideia qui dans son ensemble forme une idée e gera uma ação. et génère une action. Recapitulando em palavras. Alors pour résumer de nouveau un mot, Emoção, émotion, image, pensamento, pensée, ideia, idée, ação. action. Esse pesquisador americano de nome Howard Gardner, Donc le chercheur américain nommé Roland Gardner, ele escreveu um livro cujo nome é As Estruturas da Mente. il a écrit un livre qui s'appelle Les structures de la pensée. Tem outros livros dele, mas esse é o mais simples de ser lido. Il y a d'autres livres à ce monsieur, mais celui-là est le plus simple pour être lu.
E ele relaciona essas inteligências, exceto, Donc, dans le livre, il va lister ces intelligences, excepté esta última que eu acrescentei. la dernière, que c'est donc Adenauer qui a joint. Portanto, cometi uma transgressão. Donc, voilà, il a fait une faute, une erreur, une transgression. Portanto, fui inteligente. À ce moment-là, il a été intelligent. E ele tem critérios científicos para identificar essas emoções. Et donc, il a des critères scientifiques pour pouvoir identifier ces intelligences, c'est ça? Essas inteligências. Ele não é um escritor, ele é um pesquisador médico. Ce n'est pas un écrivain, c'est un chercheur, un médecin. Foi em cima de critérios científicos que ele identificou a existência na mente humana dessas inteligências. C'est par donc les critères scientifiques qu'il a pu détecter dans l'esprit humain, dans la pensée humaine, ces intelligences. Essas duas primeiras inteligências, les deux premières intelligences, são aquelas mais conhecidas. Ce sont les plus connues. E que não tinham esse nome de lógico-matemática nem linguístico-verbal. Qui n'avaient pas avant ce nom-là, logico-mathématique ou linguistique verbal. Simplesmente a pessoa era ou não inteligente. Era mais ou menos inteligente. Donc les gens, ils classaient simplement comme ça. La personne était ou pas intelligent. Il était plus ou moins intelligent. E ele então vai colocar uma série de inteligências. Et alors il va donc lister une série d'intelligences. E no livro dele em graus distintos. Et dans son livre, il va parler des différents degrés pour chacune de ces intelligences. Quando nós chegamos ao Espiritismo, vindo para o Espiritismo, quand donc il est arrivé, quand il est venu donc pour la philosophie spirite, que iniciou-se no século XIX, une philosophie qui a commencé dans les siècles XIX, simplesmente está escrito que o espírito é o princípio inteligente. C'est écrit là que l'esprit est le principe intelligent. Se o espiritismo surgisse hoje, si l'espiritisme apparaissait aujourd'hui, et si on le reposait la question, o que é o espírito? Qu'est-ce que l'esprit? É o princípio que tem muitas inteligências. Et alors là, ça serait donc dit, c'est un principe qui a plusieurs intelligences. Por uma questão de contextualização. C'est une question de contextualisation. Eu vou falar de cada uma delas adiante. Il va donc parler individuellement de chacune un peu plus loin. Então diz Gardner, as inteligências são independentes umas das outras, isto é, as competências, talentos humanos são relativamente autônomos. Há interações produtivas entre as inteligências. Les intelligences sont indépendantes les unes des autres, à savoir les compétences, les talents humains sont relativement autonomes. Il existe des interactions productives entre les intelligences. É importante que nós tomemos consciência. Il faut prendre conscience. É que o espírito deve pensar na sua evolução. Que l'esprit doit penser à son évolution. E quando eu estou falando de espírito, eu estou falando de você. Et quand je parle d'esprit, je parle de vous. Porque tanto faz estar no corpo ou fora do corpo, é espírito do mesmo jeito. Parce que peu importe si on est dans le corps ou pas dans le corps, on est des esprits de la même façon. E isso implica em que devem, numa encarnação, et cela implique que dans une incarnation, ou a cada encarnação, ou à chaque incarnation, ou no período de intermissão entre uma e outra, ou dans la période que nous sommes entre deux incarnations, tem que ir buscar habilidades, capacidades e competências. Il faut aller chercher des habilités, des capacités et des compétences. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos passar várias encarnações fazendo a mesma coisa. Et pendant le temps qu'on ne fait pas ça, on va passer plusieurs incarnations en train de répéter toujours la même chose. E como diz os hindus, vamos ficar dentro da roda das reencarnações sem sair dela. Et comme la philosophie hindouiste dit, on va rester dans la roue des réincarnations sans jamais pouvoir en sortir. E
quando você adquire habilidades e competências, você sai desse sistema. Et quand vous pouvez acquérir des habiletés et des compétences, vous êtes apte à sortir de ce système. E aqui está uma habilidade a ser buscada, que é o desenvolvimento dessas inteligências. Et ici, il y a une de ces habiletés à être cherchée, qui est justement le développement de ces intelligences. Como eu coloquei antes, há um uso restritivo ao cognitivo, portanto ao intelectual, ao verbal, ao numérico, à palavra inteligência. Il y a une utilisation qui est restrictive au cognitif, ça veut dire à l'intellectuel, l'utilisation du mot intelligence. Então os pais viam que seus filhos não iam bem em notas. Alors, quand les parents ils voyaient que les enfants à l'école, ils n'avaient pas de bons points, Em conceitos intelectuais, parce qu'ils n'étaient pas bons dans les concepts intellectuels, e os chamavam de burro. et alors, ils disaient, ouais, ils sont un peu bêtes. Burro é isso? Bêtes, No burro. entanto, aquela criança tem outras habilidades Mais de toute façon, cet enfant, il pouvait avoir d'autres habiletés não valorizadas nesse cenário, qui n'étaient pas valorisées dans ce scénario-là, dans eram l'école, negligenciadas. et qui étaient mises de côté, qui étaient négligées. Então hoje você vê uma criança com dotes musicais Aujourd'hui, par exemple, nous voyons un enfant qui a des habiletés musicales, e muitos pais, porque não se dão bem na escola, et beaucoup de parents, parce que ils vont pas bien à l'école, tentam reprimir a habilidade musical. ils essayent de réprimer, de couper l'habilité musicale. E outras habilidades O- são reprimidas porque o cenário ou a sociedade não valoriza aquela inteligência. Et d'autres habiletés sont aussi réprimées parce que le scénario, ça veut dire l'environnement, la société, ne valorise pas ces autres intelligences. Mais ainda, há uma falsa matriz, isto é, há uma falsa ideia de causa do que é a vida ou do que gera um comportamento. Il existe un concept, un faux concept de ce qui est la vie, de ce qui génère vraiment un comportement. Isso aqui tanto vale para as ideias de Gardner Cela tant pour les idées de Gardner, quanto dentro dos conceitos espíritas. comme aussi dans les concepts spirites. Isto é, o que determina a sua personalidade são fruto, primeiro, das orientações que você recebe na infância, segundo, dos caracteres genéticos herdados por seus pais, Et donc, ce qui détermine en effet ce qu'on est, c'est d'abord les premières... pardon? Non. Ce qui détermine d'abord, c'est pode ter que retomar. Vamos lá. Então, Desculpa. primeiro dentro do conceito de Gardner. Donc, dans les concepts Gardner, A questão que ele levanta é: la question qu'il se pose, c'est o que determina a personalidade? qu'est-ce qui détermine la personnalité? São esses dois aspectos, isto é, Est-ce que c'est ces deux aspects? os Ça veut dire caracteres genéticos herdados dos pais, la génétique, c'est qu'on hérite de nos parents. mais a educação que é recebida. na Ensuite, sociedade. l'éducation qu'on reçoit dans la société. Então ele questiona: é isto que determina a personalidade? Et il se demande, c'est ça qui détermine la personnalité? Ele critica isto. Il critique Diz ça. que isto é falso. Il dit, ça c'est faux. Mas ele não nega isso. Mais il ne nie pas ça. Ele acrescenta que existem inteligências que Ele- não são oriundas, Il rajoute qu'il existe d'autres intelligences qui n'ont pas l'origine não vieram dos pais, de la génétique, donc des parents, nem são aprendidas na infância. ni qui sont acquises dans l'enfance. Ele só não diz de onde vem. Mais il ne dit pas d'où est-ce qu'elles viennent. Aí entra a hipótese espírita. E c'est là- De onde vem isto? Et c'est là qui vient l'hypothèse spirite. D'où est-ce que ça vient? Essas inteligências advêm das experiências do espírito nas várias encarnações. Ces intelligences, elles viennent des différentes expériences de l'esprit dans les différentes incarnations qu'il a déjà eues. Então, quando você olhar o comportamento de uma pessoa, Donc quand on regarde le comportement d'une personne, de um lado não pense assim, é assim porque os pais eram assim.
Et il ne faut pas penser c'est comme ça parce que le parent était comme ça. Nem tampouco pense que será assim porque os pais são assim. Et il ne faut pas penser non plus ça sera comme ça parce que les parents sont comme ça. E nem pense que uma vez educado de uma forma não possa mudar. Et il ne faut pas penser non plus qu'une fois éduqué d'une certaine manière, on ne peut pas changer. Porque o espírito está sempre aprendendo. Parce que l'esprit, il est toujours en train d'apprendre. Uma pausa para alguma pergunta. Une pause pour une question. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Fica aqui de cada vez, senão não vou conseguir. Calma, gente, calma. Ne se rouez pas pour poser des questions. Donc, un à la fois. Des questions? Porque nós não vamos ter tempo depois. Parce que curto, então le temps est court. À la fin, on ne va pas arrêter pour des questions. Donc, si vous voulez. Diga, Fábio. Para aumentar a inteligência intelectual, é possível estudar, fazer exercícios matemáticos, por exemplo. Para aumentar a inteligência emocional, o que é preciso fazer? Pour augmenter l'intelligence intellectuelle, il est possible d'étudier, de faire des efforts dans ce sens. Mais qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour augmenter l'intelligence émotionnelle et spirituelle, pardon. Non, foi emocional, né? Émotionnelle. O processo de aprendizagem do espírito é por repetição. Le processus d'apprentissage de l'esprit, c'est par répétition. Nós só aprendemos na experiência que se repete. Nous apprenons dans l'expérience que se répète. Não aprendemos apenas porque lemos. Nous n'apprenons pas tout simplement parce que nous avons lu Não aprendemos apenas porque ouvimos. ou parce que nous avons écouté ou entendu. Não aprendemos porque apenas alguém nos obrigou. Nous n'apprenons pas parce que quelqu'un nous a obligés. O espírito só aprende na experiência. L'esprit, il n'apprend que par expérience. Tout, Absolutamente tudo absolument tout, só pode ser aprendido na experiência. ne peut être acquis que par l'expérience, l'expérimentation. Há até uma célebre frase de Aristóteles Il y a même une phrase assez célèbre que ele d'Aristote dizia: qui disait nada vai ao intelecto sem antes passar pelos sentidos. « Rien ne va à l'intellectuel sans avant de passer par les sens. Então, baseando-se pouco nessa ideia de Aristóteles, » Donc un peu basé sur cette idée o d'Aristote, espírito só aprende na experiência. l'esprit, il ne peut apprendre que par expérience. Então, como vou desenvolver a inteligência emocional? Lendo. Comment est-ce que je vais développer l'intelligence émotionnelle? Je vais écouter une conférence, je vais lire. Não, eu vou precisar experimentar. Mais non, je vais avoir besoin d'expérimenter, Viver essas emoções. de voir les émotions. E a partir dessas experiências, eu vou cotejar qual é a melhor maneira de lidar com aquela emoção. Et c'est à partir de ces expériences que je vais vérifier en moi quelle est la meilleure manière que j'ai pour travailler ces émotions. Fazendo uma distinção entre emoção e sentimento. Et alors ici, il va faire une explication sur la distinction entre émotion et sentiment. Vulgarmente, é a mesma coisa. Vulgairement, on peut dire que c'est la même chose. Mas do ponto de vista da psicologia, são sentimentos algo diferente de emoções. Mais dans le point de vue psychologique, sentiment est différent d'émotion. Emoções são inconscientes. Les émotions sont inconscientes. Sentimentos são conscientes. Les sentiments sont conscients. Eu não posso construir sentimento se não usei uma emoção. Je ne peux pas construire un sentiment si je n'ai pas utilisé une émotion. Uma emoção, medo. Une émotion, la peur. Sentimento, Un sentiment, amor. amour. Eu não posso sentir amor por uma parede. Je ne peux pas sentir de l'amour par un mur. E se eu tiver sentimento, uma emoção de medo de uma parede, Mais si j'ai l'émotion de peur d'un mur, é porque isso vem de uma experiência. mais c'est parce que ça vient d'une expérience, d'un vécu. O medo acontece. La peur, il peut se passer, il peut O arriver, sentimento é construído. mais le sentiment, il doit se construire. Por exemplo, a raiva Par exemple, é la colère. uma emoção. La colère est une émotion. O ódio La haine, é sentimento. c'est un sentiment. Então, eu não posso controlar a raiva. Eu não posso dizer, eu não tenho raiva. Je ne peux pas contrôler la colère. Je ne peux pas dire je n'ai pas de colère. Todo ser humano tem raiva.
tous les êtres humains ont de la colère. Do mais pequeno ao mais grande, Du plus petit au plus santo grand, ao mais pecador, du todo plus- mundo tem raiva, porque a raiva é instintiva. du plus saint au plus pécheur, tout le monde a de la colère parce Eu que não la posso colère est evitar. instinctive. Eu não posso evitar. Je ne peux a raiva. pas éviter la colère. Eu posso educar a raiva. Je peux éduquer la colère. Agora, eu não tenho ódio por uma pessoa sem ter construído uma emoção de raiva por essa pessoa, Mais- baseada em experiências. Mais je ne peux pas avoir de la haine par une personne sans avoir construit ces sentiments basés sur mes expériences. Eu prefiro uma pessoa com raiva do que uma pessoa parada. Il préfère une personne avec la colère qu'une personne statique. Uma pessoa com raiva é dotada de energia. Une personne qui a la colère, elle a de l'énergie. Uma pessoa inerte, parada, não está aprendendo. Une personne en inertie qui est arrêtée, elle n'apprend pas. O que é que a mãe faz com o filho que ele fica sem fazer nada, quieto, sem chorar, sem dizer nada? Ela vai fazer alguma coisa para ele chorar, ou ele pelo menos ter uma raivazinha. Quand une mère voit son enfant qui est complètement en inertie, sans rien faire, sans bouger, sans rire, sans pleurer, elle va aller faire quelque chose pour qu'il bouge. Peut-être elle va même le faire pleurer, mais au moins il va faire quelque chose. Daí vocês vão entender o que quer dizer emoção. É o que nos move. Et donc c'est ça, là qu'on comprend ce que veut dire émotion. C'est ce qui nous fait, É fundamental c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait bouger. emocionar. Il est fondamental d'avoir des émotions. É importantíssimo se emocionar. Il est très important d'avoir des A émotions. questão é que a gente ainda não conseguiu educar essa emoção. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi à éduquer les émotions. Elles sortent, elles apparaissent comme ça. E a maioria tem uma doença chamada alexithymia. Et la plupart des gens ont une maladie qui s'appelle alexithymie. Qu'est-ce que c'est que ça? Sabem quais são as características dessa doença, alexithymia? Vous connaissez les caractéristiques de la alexithymie? Você sabe se você tem quando você desconhece o que ela significa. Vous savez ce que vous l'avez. Ah, peraí, perdi tudo. De novo. Quem tem essa doença é porque não sabe o que significa a alexithymia. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, eu não consigo. Diga que a ignorância do significado já é um sintoma da doença. Voilà, parce que l'ignorance du sens, c'est déjà un symptôme de la maladie. Donc, voilà, Alexithymia é a Alexithymia. junção de algumas palavras em latim, quer dizer assim, dificuldade donc de c'est denominar, la difficulté de nommer nome a uma emoção. une émotion. Donc c'est l'ensemble des mots en latin qui veulent dire la difficulté de nommer une émotion. É usar a mesma palavra para emoções diferentes. C'est utiliser le même mot pour des émotions différentes. Isso acontece também com sentimentos. Cela peut aussi se passer avec des sentiments. Você usa a palavra amor ou amar para diferentes sentimentos, mas usa a mesma palavra. On utilise le mot amour ou aimer pour de différentes émotions. Então, se eu sou irmão de Fábio, Si par exemple, je suis le frère de Fabio, eu gosto dele, eu digo que eu amo. et si je l'aime bien, je dis « Ah, je l'aime Esse é um sentimento. ». Ça, c'est un sentiment. Se eu sou casado com À Inès, Inês e eu a amo, si je suis eu vou mariée, dizer a mesma palavra. si je suis mariée à Inès et je l'aime, je vais dire le même mot. Vocês concordam que são sentimentos diferentes? Mais vous êtes d'accord que ce sont des sentiments différents? A mesma coisa que Daniel disse para Mariana, que é a filha dele. Eu amo minha filha. É o mesmo sentimento que eu citei? La même chose que Daniel dit à sa fille Mariana. Est-ce que c'est le même sentiment qu'il a cité? Non, Então, sont nós différents. temos essa dificuldade de dar nomes aos sentimentos. Donc nous avons cette difficulté de nommer, de donner des noms aux sentiments. Resumimos.
Nous faisons des résumés, nous résumons. E isso não nos educa. Et cela ne nous éduque pas. Da mesma forma, emoções. De la même manière, l'émotion. Você tem raiva de uma pessoa, Vous avez de la colère par une personne, às vezes porque tem inveja. parfois parce que vous êtes jaloux. Seulement parce que vous êtes jaloux. Mas você usa a mesma palavra chamada raiva. Mais vous dites toujours colère. Mas a emoção é inveja. Mais l'émotion, c'est la jalousie. Não é o que nós chamamos de raiva quando alguém bate na gente. Mais ce n'est pas, par exemple, la même colère qu'on ressent quand quelqu'un nous frappe, par exemple. Nós usamos a mesma palavra. Mais nous utilisons parfois le même mot. Por outro lado, vocês podem ver isso na lágrima de uma mulher. Par contre, on peut bien voir ça dans les larmes d'une femme. Quando uma mulher chora, é tudo igual. Quand une femme pleure, est-ce que c'est toujours la même chose? Então há mistério por detrás da lágrima de uma mulher. Donc il y a un mystère derrière les larmes d'une femme. Pode significar alegria, Ça veut dire la joie, a raiva, la rage, ódio, la colère, la haine, le bonheur, tristeza, la tristesse, muita coisa. beaucoup de choses. Assim são as nossas emoções. Elas têm distintos significados. Donc c'est comme ça nos émotions, elles ont des sens différents. E a gente não denomina isso. Et nous ne savons pas mettre de mots à ça. Por isso que quando uma pessoa estiver emocionada, C'est pour ça que quand on voit une personne qui est émue, principalmente uma criança, surtout un enfant, não diga que não é nada. il ne faut pas dire « Ah, ça c'est rien ». Legitime a emoção da pessoa. Il faut légitimer l'émotion de la Não vamos personne. fazer de conta que nada está acontecendo. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe. É fundamental ensinar, educar as crianças Il est fondamental d'éduquer les enfants a dar nome à emoção que está sentindo. à savoir nommer l'émotion qu'ils ressentent. E os adultos pagam muito caro por não terem aprendido. Et les adultes, ils sont en train de payer très cher parce qu'ils n'ont pas appris à faire ça. Dos sintomas desse preço que se paga são as perversões. Un des symptômes pour le prix qu'on paye, ce sont les perversions. São válvulas de escape do espírito Ce sont des vannes d'échappement que não de educou l'esprit. suas emoções. C'est les vannes d'échappement d'un esprit qui n'a pas éduqué ses émotions. E aí imagine a quantidade de desencarnados por detrás dessas perversões. Alors imaginez la quantité de désincarnés qui sont derrière toutes ces perversions. Que eles também não educaram suas emoções. Parce qu'eux non plus n'ont pas éduqué leurs perversions. Como eu disse antes, as emoções são poderosos direcionadores e organizadores do pensamento. Comme il a dit avant, donc les émotions sont des orientateurs et des organisateurs de la pensée. Portanto, sob uma forte emoção, não tome uma decisão. Alors, il est important de ne pas prendre une décision au moment où on est sous une forte émotion. Porque ela vai organizar seu pensamento. Parce qu'elle va organiser votre pensée. Situam-se nas camadas profundas do psiquismo inconsciente e ativam determinantes sentimentos na consciência. Elles sont situées dans les couches profondes de la psyché inconsciente et éveillent certains sentiments à la conscience. Produzem energia à espera de movimento adequado. Elles produisent de l'énergie en attendant qu'il y ait le mouvement approprié. Daí nós temos que viver a vida apaixonados. De là vient que nous devons vivre notre vie de manière passionnée. Tudo que deve ser feito apaixonadamente. Tout ce qu'on fait, on doit faire de manière passionnée, passionnément. E nós não aprendemos isso. De um lado, reprimimos. Et nous n'apprenons pas ça. D'un côté, nous réprimons. Porque inferiorizamos o termo paixão. Parce que nous infériorisons le mot passion. Ou agimos de forma completamente inconsequente com esse termo. Ou alors nous agissons d'une manière complètement inconséquente avec ce mot, avec ce terme. Mas a vida tem que ser vivida apaixonadamente. Mais il faut vivre donc la vie d'une manière passionnée. Senão não vale a pena. Sinon, ça ne vaut pas la peine. O raciocínio lógico, mesmo sendo lógico, ele vai obedecer emoções.
Le raisonnement logique, même s'il est logique, il obéit aussi les émotions. Tudo que vocês estão aprendendo agora estão obedecendo emoções. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant est en train d'obéir aussi les émotions. Il ne faut pas l'oublier. Que emoção está me movendo agora? Il faut tout le temps se poser la question, quelle est l'émotion qui est en train de m'animer maintenant? Ela é sutil. Elle est subtile. Ela não é perceptível. Elle n'est pas perceptible. É inconsciente. Elle est inconsciente. Como disse, são emoções que geram atitudes. Donc, ce sont les émotions qui génèrent les attitudes. Então, inteligência e emoção não se opõem. Alors, l'intelligence et l'émotion, elles ne sont pas opposées. Eu dou muito trabalho para você. Il dit qu'il est en train de te faire bouger beaucoup. E você já disse o que concorre para as emoções? Estímulos externos, claro. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir élaborer les émotions? Donc, il faut les stimuli qui viennent de l'environnement, Estímulos orgânicos. les stimuli qui sont organiques, que nós deveremos entender a importância dos hormônios na formação dos nossos pensamentos. Donc nous devons aussi comprendre l'importance des hormones dans la formation de nos pensées. Portanto, há estímulos orgânicos que agem inconscientemente em nós. Nós não temos consciência de que aquele estímulo altera o nosso humor. Donc il y a des stimuli organiques qui agissent d'une manière inconsciente. On n'a pas de conscience que ces stimuli-là agissent dans nos pensées, dans nos émotions. Como também o fato de você estar sentindo alguma dor. Comme aussi le fait de sentir, par exemple, une douleur. Portanto, é um estímulo orgânico consciente que vai alterar seu modo de pensar. Donc, le fait de sentir une douleur va aussi altérer, changer notre façon de penser, même si c'est un stimuli organique et c'est conscient. Estímulos psicológicos. Des stimuli psychologiques. Primeiro inconscientes, que interferem no nosso pensamento. D'abord, inconsciemment, ils interfèrent dans notre pensée. E interferem de uma maneira extremamente intensa. Ils interfèrent d'une manière qui est extrêmement intense. Porque nós pensamos que a nossa consciência, ela é que domina a nossa vida. Nous pensons que c'est notre conscience qui maîtrise, qui domine notre vie. Ao contrário, o que domina a nossa vida inconsciente. Mais c'est le contraire, ce qui domine notre vie, c'est l'inconscience. A diferença entre um e outro. La différence entre un et l'autre. Em termos de intensidade, tamanho. En intensité ou en taille. A consciência é como o sol, o inconsciente é como o sol. L'inconscient, c'est comme le soleil. A consciência é como a terra. La conscience, c'est comme la terre. Olha a diferença que há entre remarquez la différence intensidade e tamanho. D'intensité et de taille. É como se a consciência fosse a bola de futebol e o inconsciente o estádio. C'est comme si l'inconscient c'était le ballon de football et l'inconscient était le stade de football. O que está aqui são informações que podem ser associadas instantaneamente pelo eu. Ce qui est ici dans le conscient, c'est les informations qui peuvent être associées par le je. O que está aqui Ce qui est dans l'inconscient, é toda a experiência do espírito. c'est toute l'expérience de l'esprit. Portanto, esses estímulos aqui interferem por demais nas nossas emoções. C'est donc pour ça que tous ces stimuli interfèrent autant dans nos émotions. Seria interessante que a gente tivesse acesso a isso? Est-ce que ça serait intéressant d'avoir accès à cet inconscient? Seria? Est-ce que vous croyez que ça serait intéressant? Com certeza seria e será. A tendência do espírito é. Donc, ce serait intéressant et ce sera parce que la tendance de l'esprit, c'est a cada encarnação tomar mais consciência do seu passado. À chaque incarnation, prendre plus conscience de son passé. Quanto mais atrasado, maior o esquecimento do passado, que é o nosso caso. Plus en retard est l'esprit, plus grand est l'oubli de son passé, qui est en général notre cas.
como também influenciam no nosso pensamento as intuições Donc, e as inspirações. les intuitions et les inspirations aussi sont responsables, font aussi une grande influence à nos pensées. Considerando intuições como Si on considère les intuitions comme algo produzido pelo conjunto de experiências que nós temos, Si on considère les intuitions comme quelque chose qui est produit par l'ensemble des expériences et des vécus que nous avons, portanto, é algo novo que surge a partir da nossa experiência. donc c'est quelque chose de nouveau qui apparaît à partir de notre expérience. Algo não vivido, mas que surge do vivido. Quelque chose de non vécu qui vient, qui apparaît à partir du vécu. Como também as inspirações, Comme aussi les inspirations que vêm por influências Que do vient- meio ou de espíritos. qui vient de l'influence soit de l'environnement, soit des esprits. São como pensamentos eliciados a partir do externo. Pensamento o quê? Eliciados. Ajuda aí, gente. O que é isso? Eliciar quer dizer provocar. Ah, merci. Esse processo. Voilà. Donc, a sua frase era, são pensamentos provocados. Pelo externo. Donc, ce sont des pensées qui sont provoquées par quelque chose, par un agent extérieur. Então, cada uma dessas inteligências tem características. A primeira que ele analisa é a inteligência lógico-matemática. Donc, maintenant, pour les caractéristiques de chacune des intelligences. La première qu'il a analysée, c'est l'intelligence logico-mathématique. Ele distingue essa inteligência para pessoas que têm um raciocínio lógico muito habilidoso e têm uma compreensão muito fácil de modelos matemáticos. Donc, c'est une personne qui a les raisonnements logiques très amples et la compréhension facile des modèles mathématiques. E tem a habilidade de lidar com conceitos científicos, Et qui a l'habilité de travailler avec des concepts scientifiques. considerando ciência como observação e experimentação. Si on considère la science comme observation et expérience. Então isso aqui é uma inteligência altamente valorizada Donc na sociedade. ceci est une intelligence qui est hautement valorisée dans notre société. Mas tem uma razão histórica para essa inteligência ser altamente valorizada. Mais il y a une raison historique pour que cette intelligence soit valorisée comme ça. Essa inteligência vai surgir Cette no intelligence, século XVII. elle va apparaître dans les siècles XVII. De que eu estou falando? De qui est-ce que je parle? Não, a Revolução Industrial foi posterior. Século XVII, aqui na Holanda. Siècle XVII en Hollande, le siècle XVII en Hollande. Ça vous fait penser à qui? Ok? Personne? 1610. 1600. Século XVII. Surgimento do racionalismo. C'est René la- Descartes. C'est René Descartes qui apparaît avec le rationalisme. Então, o racionalismo cartesiano vai inaugurar o surgimento dessa inteligência. Le rationalisme cartésien va inaugurer l'apparition de cette intelligence. Antes de René Descartes, havia predomínio da inteligência, se é que a gente pode chamar de inteligência, ligada à religião. Avant Descartes, il y avait une prédominance, si on peut dire prédominance, pour l'intelligence liée à la religion. Então, os mais inteligentes eram os que conheciam mais a religião. Donc les plus intelligents étaient ceux qui connaissaient davantage la religion. Eram valorizados. Ils étaient valorisés. No período em que a escolástica tem avanço bastante grande, né? C'est la période de l'évolution, donc des scolastiques, c'est à partir de là. E vai surgir aqui também o iluminismo, Et c'est ici que va apparaître aussi l'illuminisme en Europe, notadamente na França, com a Revolução Francesa, avec la Révolution française en France, etc. na Inglaterra, na Alemanha. L'Angleterre, Então surge o l'Allemagne, iluminismo. il va apparaître l'illuminisme. Depois do racionalismo surge o iluminismo, surge essa inteligência lógico-matemática. Et donc c'est là que va apparaître l'intelligence logico-mathématique, Depois veio o surgimento das ciências, a Revolução Industrial. avec l'apparition des sciences, la révolution provocada por industrielle, essa inteligência. évoquée par cette intelligence. Não deixa de ser grande avanço para
o psiquisme humano, o surgimento da inteligência lógico-matemática. C'est donc une avance pour l'intelligence humaine, la connaissance, donc la découverte de l'intelligence logico-mathématique. Ok. A nossa mente, assim como o corpo, a nossa mente tem funções. Notre pensée, même, de la même façon que notre corps, elle a des fonctions. Nosso corpo tem 5 sentidos, né? Notre corps, normalement, a 5 sens. E a nossa mente tem quantos sentidos? Et notre esprit, notre tête, combien de sens? 8. 4 conscientes, 4 inconscientes. 4 conscients, 4 inconscients. 4 funções endopsíquicas, 4 funções ectopsíquicas. 4 fonctions endopsychiques et 4 fonctions ectopsychiques. Isto é, 4 funções que a nossa mente usa automaticamente para olhar o mundo. 4 fonctions que notre tête utilise automatiquement pour regarder le monde. E 4 funções que a nossa mente usa para olhar para dentro da gente. Et 4 fonctions que notre esprit utilise pour regarder à l'intérieur de nous. Então, essa função chamada função pensamento, Donc cette fonction, qui est la fonction pensée, ela é predominante no uso dessa inteligência. c'est elle qui est la plus utilisée, qui utilise le plus cette intelligence. Para vocês saberem o que é a função psíquica chamada pensamento, Pour comprendre qu'est-ce que la fonction psychique appelée pensée, que não é o pensar. que ce n'est pas l'acte de penser. O pensar é juntar imagens. Penser, le verbe, c'est de rassembler des images. A função pensamento é uma forma de ver a realidade La fonction penser est une manière de voir la réalité, segundo uma linha de causalidade. qui suit une ligne de causalité. Então, a consciência de estar aqui nesta hora, La conscience d'être ici, à ce moment, fazendo o que estou fazendo, est en train de faire ce qu'on est en train de faire, juntando esses 3 vetores, en rassemblant les 3 vecteurs, isso é possível graças a uma função chamada pensamento. ça c'est possible grâce à une fonction qui est appelée pensée. Tá? Inteligência linguístico-verbal. L'intelligence verbale linguistique, ou linguistique verbale, ouais, j'ai mis au contraire, pardon. Está no meio, verbal linguístico. Que é uma inteligência que Elaine está demonstrando ter, ao traduzir simultaneamente, e outros não têm essa inteligência. É a inteligência do papagaio, né? Não, porque você não está repetindo, você está decodificando a diferença. C'est donc une intelligence, donc, il donne l'exemple, quand une personne fait une traduction comme ça, c'est la maîtrise de cette intelligence. Facilidade de expressar-se através da fala ou da escrita em um ou mais idiomas. Donc c'est la facilité de s'exprimer par la parole ou de l'écriture dans une ou plusieurs langues. Isto é uma inteligência que começou a ser desenvolvida quando? Ça, c'est une intelligence et c'est quand que ça a commencé à être utilisé? Quand est-ce qu'elle est apparue? Quando as civilizações entraram em choque. Elle est apparue quand les civilisations ont entré en choc. Em tribos, Parce que quand tout le monde vivait un peu séparé dans des tribus, essa inteligência não era tão desenvolvida. Cette intelligence n'était pas autant développée. Mas as interações econômico-sociopolíticas Mais les interactions économiques et sociopolitiques produziram o desenvolvimento dessa inteligência. ont produit le développement de cette intelligence. Tudo que o espírito hoje é capaz de fazer Tout ce que l'esprit est aujourd'hui capable de faire vem do desenvolvimento dessas inteligências ao longo das suas experiências reencarnatórias. vient de son développement, de ses expériences, tout au long de ses expériences, de ses vécus réincarnatoires. Inteligência sinestésica corporal. L'intelligence kinesthésique corporelle, c'est le 3e type d'intelligence. Domínio do movimento do corpo. Domínio e coordenação motora do corpo com objetividade. Capacidade de utilizar o corpo como instrumento de comunicação. C'est la maîtrise de la coordination motrice du corps et la possibilité d'utiliser le corps comme un outil de communication. Como exemplo dessa daqui, vocês encontram os escritores.
Exemple de l'intelligence linguistique verbale, ce sont les écrivains, par exemple, os expositores. ou les conférenciers. Como exemplo dessa daqui, os esportistas. Comme exemple de celle-ci, l'intelligence kinesthésique, on peut donner l'exemple des joueurs de football, les sportifs, les danseurs. Por aí vai. Tem habilidade com o corpo. C'est des gens qui ont de l'habilité avec le corps. Que é uma habilidade especial. Et que c'est une habilité spéciale. É tipo de linguagem. Você assistir, por exemplo, ballet. Voir un ballet, c'est comme un langage, c'est tout un langage. Há uma comunicação ali. Há uma inteligência ali. Il y a une intelligence là, une communication. Là. Je me lembro agora de filme chamado Billy Elliot. Et il se souvient d'un film qui s'appelait Billy Elliot. Et on voit là l'intelligence du garçon qui n'a pas encore vu, ça vaut la peine. Inteligência intrapessoal. A intrapessoal com a interpessoal, as duas somadas, é a inteligência emocional. L'intelligence intrapersonnelle avec l'intelligence interpersonnelle, les deux ensemble forment l'intelligence émotionnelle. Então, intra, para dentro, intra. Intra, à l'intérieur. É você com você mesmo. C'est toi avec toi-même. Não é para com o próximo. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Capacidade de autocompreensão. C'est l'aptitude à la autocompréhension ou la compréhension de soi. Eu compreendo as minhas emoções e os meus sentimentos. Je comprends mes émotions et mes sentiments. É compreender. Compreender aí vai denominar. Porque você compreende a sua... Por que eu estou sentindo isso? Eu sei por que eu estou sentindo isso. Je comprends donc pourquoi je ressens quelque chose. C'est la automotivation. O que me motiva? Qu'est-ce qui me motive pour être ici? O que me motiva a fazer isso? Qu'est-ce qui me motive pour faire ceci ou cela? Por que eu particularmente estou fazendo isso aqui agora? Pourquoi je suis là en train de faire exactement ça maintenant? É para vocês? C'est pour vous? Não, não é isto que me motiva. Non, c'est pas ça qui me motive. É para o espiritismo? C'est pour le spiritisme, la philosophie? Não é isto que me motiva. Non, c'est pas ce qui me motive. Para Deus? C'est pour Dieu? Não. Non. É por mim. C'est pour moi. Tudo que você fizer, faça por você, porque isso lhe dará sentido. Tout ce que tu fais, fais-le pour toi, parce que c'est ça qui va te donner du sens. Inteligência interpessoal é o conhecimento de si mesmo, é se conhecer. Conhecimento de si mesmo quer dizer conhecimento da consciência. La connaissance intrapersonnelle, c'est la connaissance de soi-même, c'est la conscience de soi. Essa inteligência nos oferece a habilidade de administrar os sentimentos ao nosso favor. Não só as emoções, como os sentimentos. Et cette habilité va nous aider à gérer les sentiments à notre propre faveur. Isso quer dizer que eu tenho que ter a habilidade de capitalizar. Donc il faut avoir l'habilité de capitaliser. Para mim, o que eu estou sentindo. Capitaliser pour moi-même ce que je ressens. Eu tenho que usar isso muito bem. Je dois savoir utiliser ça très bien. Tenho que ter a habilidade de usar meu humor. Je dois avoir l'habilité d'utiliser ma colère, mon humour, mon amour. Il faut avoir l'habilité. C'est ça, c'est cette intelligence-là. Facilidade de mobilizar a energia psíquica. O que é energia psíquica? La facilité de mobiliser l'énergie psychique. C'est quoi l'énergie psychique? O que é energia psíquica? Qu'est-ce que c'est? Il y a l'énergie électrique, éolienne. Mais c'est quoi l'énergie psychique? O que é energia psíquica? La possibilité de pouvoir gérer psychiquement les situations. La possibilidade de poder administrar psiquicamente a situação. Energia psíquica é o quê, Daniel? L'énergie de la pensée. Energia psíquica é vontade. L'énergie psychique, c'est la volonté. Vontade. C'est la volonté. É quase desejo. C'est presque le désir, le souhait. Isso aqui é inesgotável no ser humano. Et cela est inépuisable dans l'être humain. Todo ser humano tem
uma fonte inesgotável de energia. Tout être humain a une source inépuisable d'énergie psychique. Então, inteligência intrapessoal é a capacidade, facilidade de movimentar a vontade, de usar a vontade no equilíbrio das emoções. Donc l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité d'utiliser la volonté dans l'équilibre de ses propres émotions. Mas essa vontade, ela não é por tudo. Tem coisas que você não tem vontade, mesmo que você saiba que tem que ser feito. Cette volonté n'est pas pour tout. Il y a des choses qu'on sait que doivent être faites, mais on n'a pas la volonté. Não, isso que você falou não é vontade, é objetivo. Ce qu'elle a dit, c'est pas la volonté, c'est l'objectif. C'est différent. Vontade é algo que não tem direção específica. La volonté, c'est quelque chose qui n'a pas une direction spécifique. É impulso. C'est l'impulsion. La volonté, c'est l'impulsion. Uma primeira do carro. Como a primeira exato. C'est comme elle dit la première dans la vitesse de la voiture. Il dit oui, c'est ça. Ó, não, a questão não é fazer crescer. La question, ce n'est pas de la faire grandir, c'est de la directionner. É inesgotável. Car Uma pessoa em depressão, cette énergie, elle est inépuisable. Une personne qui est en dépression, está tendo vontade? elle a de la volonté? Oui, elle a de la volonté. Está usando numa direção contrária à vida. Qu'elle utilise dans une direction contraire à la vie, mais elle a la volonté. Uma pessoa que está parada sem fazer nada, tem a vontade? Une personne qui est dans l'inertie, une personne qui est dans l'inertie, qui ne fait rien, est-ce qu'elle a de la volonté? É Oui, inesgotável. elle a de la volonté de ne rien faire. Intrapessoal é você usar essa energia. Donc, Disposição. l'intelligence intrapersonnelle, c'est d'utiliser cette énergie, cette disposition. Ao outro lado da inteligência emocional, inteligência interpessoal. Donc, l'autre côté de l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence interpersonnelle, entre personnes. A anterior é com você mesmo, essa é com alguém. Donc, celle-ci est avec soi-même, l'autre était avec les autres. Se relacionar com o outro, La capacité d'avoir des relations avec les autres, entender reações de comprendre les réactions e criar empatia. et de créer l'empathie, de compatir. O que significa empatia? Qu'est-ce que ça veut dire empathie? Saber se colocar no lugar do outro. Perfeito. De savoir se mettre à la place de l'autre. Parfait. Isso é uma habilidade especial. Ça, c'est une habilité spéciale. Não é fácil. Ce n'est pas facile. A gente pensa que sabe se colocar no lugar do outro. On pense qu'on sait se mettre à la place de l'autre. É claro para mim, por exemplo, que Fábio é mais jovem do que eu. Il est très clair que Fabio est plus jeune que moi. Eu tenho 58 anos, ele deve ter talvez 35. J'ai 58 ans, lui, il a peut-être 35, oui, pile. Então, eu tenho 24 anos mais do que ele. Donc j'ai 24 ans de plus que lui. Ele está numa fase da vida que eu já passei. Il est dans une phase de vie que je suis déjà passée pour. Ele vai passar provavelmente pelo que eu passo hoje. Et un jour, il va probablement passer par ce que je passe Quando aujourd'hui. eu vou conversar com ele, eu tenho que me lembrar que ele não tem a experiência que eu tenho, Et quand je vais parler avec lui, je dois me não souvenir tem qu'il os horizontes que eu tenho, n'a pas l'expérience que j'ai, tenho que me colocar no lugar dele. qu'il n'a pas les horizons que j'ai, et que je dois donc me mettre à sa place. Tenho que tentar pensar e sentir como ele pensa e sente. Je dois essayer de penser et de sentir comme lui pense et comme il sent. Isso é empatia. Ça, c'est l'empathie. Mencionei? Qual é o seu nome? Eu? Sim. Carol. Carol. Uma jovem. E eu, um homem de 58 anos, Carol deve ter 22. Né? Fez ontem. Precisa confirmar. Né? Então eu tenho que me colocar no lugar de Carol. Donc Como Carol, mulher, qui a 22 ans, il a 58 ans. Donc il doit me mettre, il dit, je dois me mettre à sa place comme femme, comme une jeune. Isso é empatia. Ça, c'est l'empathie. Aniela, uma jovem mãe Anielle, qui est une jeune mère, de Mariana, la Marianne,
Então, se eu for conversar com Daniela, eu tenho que ter empatia, me colocar no lugar de uma jovem mãe. Donc, si je vais parler avec elle, je dois me mettre à la place d'une jeune mère. Entendê-la e ela vai me entender. Et à ce moment-là, je vais la comprendre et elle va me comprendre. Isso é empatia. Ça, c'est l'empathie. E isso é inteligência interna. C'est l'intelligence interpersonnelle. É uma habilidade especial. C'est une habileté spéciale. Capacidade de administrar a convivência em grupos. La capacité à gérer la vie en groupe. Aqui ele inclui isso aqui, mas vamos pular. Sociabilidade. La sociabilité. Se o espírito desenvolver numa encarnação essa inteligência, se preocupar com essa inteligência e com essa inteligência, si un esprit développe dans une incarnation, il se préoccupe de développer cette intelligence et l'intérieur, interpersonnel et intrapersonnel, ele ganha 80% da encarnação. Il gagne 80% de son incarnation. 80%. 80% não é um bom número, 90%. Tá? Si vous 80%, c'est pas assez bon, d'accord. 90% de l'incarnation déjà acquise. Isso é de um valor inquestionável na sociedade de hoje, em que as pessoas não se entendem, não se aceitam. Ça, c'est d'une valeur. Não se respeitam. Ça, c'est d'une énorme valeur dans la société de nos jours, parce que les personnes ne se comprennent pas, elles ne se acceptent pas, elles ne se respectent pas. A inteligência emocional agora, então, a junção daquelas duas. Donc la jonction des deux intérieures, l'intelligence émotionnelle, donc. É a capacidade de reconhecer sentimentos. C'est la capacité à reconnaître les sentiments. Portanto, se curar da alexithymia. Et donc se guérir de la alexithymie. Aplicá-los, os sentimentos, eficazmente, com a energia. D'appliquer d'une manière efficace les sentiments avec une énergie. Em favor da sobrevivência, adaptação e crescimento pessoal. Donc une énergie pour l'adaptation, pour la croissance et développement personnel. Outro americano de nome Daniel Goleman, recente, ele escreveu livro. Un autre écrivain d'un livre plus récent, américain aussi, qui s'appelle Daniel Goleman, il a écrit. Ele escreveu isso aqui, é dele, lá de cima de Gardner. La première partie, c'est Gardner, la deuxième partie. Inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicácia das emoções como uma fonte de energia, informação, conexão, influências humanas. L'intelligence émotionnelle est la capacité de sentir, de comprendre et d'appliquer efficacement la puissance et la perspicacité des émotions comme une source d'énergie, d'information, de connexion et d'influence humaine. Ele escreveu esse livro na década de 90. Il a écrit ce livre dans les années 90. E aconteceu comigo phénomène de synchronicité. Et il s'est passé avec lui, avec Adenauer, un phénomène de synchronicité. Sabem o que é synchronicité? Vous savez ce que c'est le phénomène de synchronicité? São eventos acausais. Ce sont des événements casuels. Mas que têm lexique fonctionnel. Mais qui ont un lexique fonctionnel. Un sens fonctionnel, pardon, un sens fonctionnel. Eu estava em Nova York no começo dos anos 90. Au début des années 90, j'étais à New York. E peguei ônibus. Et j'ai pris un bus. Para ir a museu. Pour aller à un musée. Era $1. Et ça coûtait, le bus coûtait $1. E no lugar de botar o dinheiro junto do motorista. Et à la place de mettre l'argent qui était à côté du chauffeur, $1. C'était écrit $1. Mas você pode dar mais. Mais vous pouvez donner plus. É aquilo diferente. Je trouvais ça bizarre. O motorista sorriu para mim. Mais le chauffeur, il m'a regardé et il a rigolé. Deu bom dia e eu fui para o meio do ônibus. Alors il m'a dit bonjour et je suis allée au milieu du bus. E no retrovisor. Et par le rétroviseur do ônibus, du bus, interno, à l'intérieur, o motorista botou rétrovisor énorme.
Et il avait un énorme rétroviseur à la place du normal. Então ele via todo mundo Alors il voyait tout le monde dans le bus. e o retrovisor aumentava o tamanho das pessoas. Et le rétroviseur, en plus, il augmentait la taille des gens. Aí, quando eu me sentei, ele disse, Quand je me suis assise, depuis sa place, le chauffeur a dit você vai para o museu, não é? Vous allez au musée, n'est-ce pas? Como ele sabia? Ah, comment est-ce qu'il le savait? Eu olhei, era comigo que ele estava falando, né? Sim. Oui, il parlait avec moi, donc oui. Depois do museu, Après le musée, você vai lanchar. vous allez manger. Sim. Oui. Aí ele deu o nome de uma lanchonete. Vai que os preços lá são mais baratos. Alors tout d'un coup, il a dit le nom d'un endroit et il a dit va à cet endroit parce que là, les prix sont bons. Pela indicação. Bah, j'ai remercié l'indication. Você é de que país? Ele pergunta. Et alors il demande vous êtes de quel pays? Et il dit je suis brésilien. E ele aí falou do Rio de Janeiro. Alors il a parlé du Rio de Janeiro. Falou algumas coisas, eu não me lembro. Falou algumas coisas. Disse para mim, você fica até quando em Nova York? Alors il a dit. E isso, o ônibus parava, entrava gente, saía, e ele conversando comigo. Et il a continué à parler avec moi et le bus, il continuait, il roulait, il s'arrêtait, il prenait du monde, les gens entraient, il continuait la conversation. No próximo ponto você vai saltar. Et à un moment donné, il a dit, au prochain arrêt, vous allez descendre. Se você gostou da minha conversa, alors il a dit, si vous avez aimé parler avec moi, você pode dar mais. Vous pouvez donner plus qu'$1. Aqui, ó. E aí, eu dei, acho que $20. Et alors, eu fiquei eu vou pegar ele no meu ônibus. E alguém conversar comigo, achei que não contava. Et alors il a donné peut-être $20 avec beaucoup de plaisir parce qu'il était tellement heureux que quelqu'un lui avait parlé comme ça, tout seul là-bas. Eu li o livro de Daniel Goleman alguns anos depois. Quelques années après, je lus le livre de Daniel Goleman. E ele fala neste motorista. Et dans le livre, il parle justement de ce chauffeur de bus. Car il avait pris le même bus et le chauffeur avait fait la même chose avec lui. Daniel Goleman chama inteligência emocional. Il a donné $20 également. Será que ele também deu os $20? Acho que deu mesmo. Então, o que aconteceu comigo aconteceu comigo. Ele cita a mesma experiência com a mesma pessoa. Né? Inteligência espaço-temporal. L'intelligence spatiale temporelle. Pode continuar, chefe? São 800 slides. Não é 800 não, mas tem uma slide para burro ainda. E se passar só assim, os slides das inteligências mais rápido, não? Não, vai, gente... não faz rápido. Faz. A Paulista querendo se meter, né? Paulista querendo se meter na palestra, vai ficar quieta. Eu vou ali na cozinha e já venho. Isso não é inteligência para... Piadinha pessoal, piadinha pessoal. Ela quis cometer um crime. Você sabe como é que baiano se suicida? Não tem suicídio. Como? Comprar corda. Ele comprou uma corda. Para. Bota a corda lá no chão. Bem? Aberta assim, bota lá. Para passar a cabeça. Compra uma semente. E compra um regador. Pronto. Tem como cortar a edição? Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Fica quieto um pouco. Bon. Donc,
J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Alors, c'est que s'est passé. Moi, je suis de São Paulo, hein, donc une personne un petit peu, on va dire, speedée. Et il vient de Bahia, on va dire, une personne un petit peu cool, à l'aise. Et alors, Fabio nous dit, on a 15 minutes. Et je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas passer vite? Il dit, enfin, je suis baiano. Je sais comment un baiano se suicide. Il achète une corde, puis il achète la graine, puis il plante l'arbre. Et puis il arrose. Voilà, c'était ça là, le fou rire. Quer água? Obrigado. Inteligência espaço-temporal. Sentido de movimento, localização e direção. Percepção do espaço-tempo que se inclui. Percepção de formas geométricas, antecipa formas geométricas mentalmente. Capaz de recriar aspectos da experiência visual, mesmo na ausência dos estímulos físicos relevantes. L'intelligence spatiale temporelle, donc, c'est la direction, avoir la direction du mouvement, l'emplacement, l'orientation, la perception de l'espace et du temps, la perception des formes géométriques dans l'espace, et d'être aussi capable de recréer les aspects de l'expérience visuelle, même en l'absence de stimuli physiques importants. É uma inteligência especial também. C'est aussi une intelligence spéciale. Você recria, sem o estímulo, você é capaz de criar imagens objetivas. C'est l'intelligence de la personne qui est capable de créer des images objectives, même sans avoir un apport, un support. Analystes de sistemas. Par exemple, les personnes qui travaillent, les designers ou les personnes qui travaillent avec des ordinateurs pour le système, les développeurs de systèmes qui dessinent des projets, etc. Inteligência artística. L'intelligence artistique. Domínio da expressão com imagens, sons, poesia, estética e com a harmonia. Facilidade de entender a linguagem artística, uma constante capacidade criativa. Donc, dans le domaine de l'expression avec des images, des sons, de la poésie, du rythme, de l'harmonie et de l'esthétique, qui a une facilité de comprendre le langage artistique. Na mente da pessoa, há sons, formas, ritmos, há uma memória seletiva, há uma audição seletiva, a linguagem verbal não influencia na criatividade, influencia de forma nenhuma, a pessoa pode ser até muda. Donc, des formes de sons constamment en tête, la mémoire est sélective pour l'art, la personne peut même être muette ou sourde, il dit, et cela n'a aucune influence sur la créativité. Aqui é só para a gente ter uma ideia da distinção entre as duas inteligências, que dá a inteligência emocional, a interpessoal e a intrapessoal, né? Tem algumas caractéristicas de uma e de outra. Quelques caractéristiques donc des deux intelligences qui ensemble forment l'intelligence émotionnelle, donc interpersonnelle e intrapersonnelle. Eu acho que saiu da ordem, não? Não, deve ter sido. Deve ter sido. Inteligência intuitiva. L'intelligence intuitive. Capacidade de questionar e obter respostas inusitadas e criativas. Donc la capacité à se mettre en question et d'avoir des réponses inhabituelles et créatives. Portanto, é forçar um pouco, é buscar um pouco novas formas de percepção de uma mesma realidade. C'est chercher un petit peu les nouvelles formes de perception d'une même réalité. A intuição não é algo contrário à razão, mas algo fora do domínio da razão. L'intuition n'est pas quelque chose de contraire à la raison, mais quelque chose en dehors du domaine de la raison. Se você usa a razão, não sai isso aqui. Alors, si on veut utiliser le raisonnement, on n'arrive pas à avoir l'intelligence intuitive. Tem uma famosa exemplo, né, daquele químico, Kekulé, que ele intuiu a forma
da molécula de benzeno. Donc il y a un chimiste qui a intuit la forme de la molécule du benzène. Oui. Ele conhecia todas as propriedades químicas do benzeno. Il connaissait toutes les propriétés chimiques. Mas não tinha ideia como é que aquela molécula se formava. Mais il n'avait aucune idée comment cette molécule s'est formée. Ele então resolve parar de pensar. Il décide d'arrêter de penser. E vai dormir. Et il va dormir. Se fosse baiano, ninguém iria questionar. Si c'était un baiano, on n'allait pas se poser des questions. Pourquoi il est allé dormir à ce moment-là? Aí ele sonhou com o Uroboro. Alors, il a rêvé du... quê? Uroboro. O quê? Que é? Ah, il a... É um nobono. Não é um macaco. Urobolo. O Uroboro é uma figura da mitologia. Il a rêvé d'une figure de mythologie. Uma cobra engolindo o próprio rabo. Qui est un serpent qui avale sa propre queue. Então ele sonhou com o Uroboro. Il a rêvé de cette figure mythologique. E aí, ao acordar, lembrou do sonho. Quand il s'est réveillé, il s'est souvenu de ce rêve. E aí criou. Et c'est là qu'il a créé, à partir de là, le format de la molécule de benzène. Então isso não veio pela razão. Donc ça, c'est pas venu par la raison, le raisonnement. Veio num estado onde a consciência não estava presente. Et ça est apparu dans un état où la conscience n'était pas présente. Então a intuição, a consciência não está presente. Donc quand il y a l'intuition, la conscience n'est pas présente. Para a formação da intuição, estão envolvidos os seguintes fatores. Pour former l'intuition, nous avons les facteurs suivants. Sai a razão entre as emoções e os sentimentos. Sort le raisonnement et entre les émotions et les sentiments. Sai a visão restritiva, vem uma visão de totalidade. Sort la vision restrictive et vient une vision de totalité. Sai o objetivo e o indivíduo entra no estado de despertar. Donc il n'y a plus l'objectif, alors l'individu il est dans un état d'éveil. Isso aqui vale até explicar o seguinte. Alors il va expliquer un point. Que quando você pensa em intuição, quand on pense l'intuition, é como se você estivesse sonhando. C'est comme si c'était un rêve. Por quê? E é como se você estivesse olhando para algo que você não vê. C'est comme si tu regardais quelque chose que tu ne vois pas. Porque quando a gente olha para fora, parce que quand on regarde à l'extérieur, a gente está dormindo. On est en train de dormir. Olhar para essas coisas e dar nomes a elas. Regarder les choses à l'extérieur et donner des noms à ces choses. É uma anulação do fluxo do pensar. C'est une annulation du flux de la pensée. Quando você olha para dentro, você desperta. Quand on regarde vers l'intérieur, on s'éveille. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille. Despertar. Deixa eu terminar, pô. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, diga. Eu já disse agora. É importante distinguir eu, corpo. Il est très important de distinguer le moi, le je et le corps. Na visão espírita, o corpo é uma extensão da mente. Dans la vision espírite, le corps c'est une extension de la pensée, du cerveau. Há espírito, perispírito. Il y a l'esprit et le périsprit. O corpo é a parte mais superficial. Le corps, c'est la partie superficielle, de manifestação da consciência do espírito. De manifestation de la conscience de cet esprit. Então, quando você está pensando como corpo, donc, quand on réfléchit en tant que corps, você só está vendo a parte consciente. On ne voit que la partie consciente. Você tem que pensar como eu que usa o corpo.
Il faut penser comme le jeu qui utilise le corps. É um guiar-se não pelo objetivo das coisas, mas por algo subjetivo. C'est se laisser guider par quelque chose qui n'est pas objectif, mais subjectif. E não usar pensamento, mas usar imagens. Il n'est pas utiliser la pensée, mais utiliser des images. Imagens geram comportamento. Des images génèrent des comportements, il ne faut pas oublier. Imagem é o produto ou o meio da nossa memória. L'image est le produit ou alors le moyen de notre mémoire. Na nossa consciência, no nosso inconsciente, não tem palavras, tem imagens. Dans notre conscient, il n'y a pas de mots, il y a des images. Tudo que há no espírito são imagens. Tout ce qui est dans l'esprit, ce sont des images. Tudo que há na mente são imagens. Tout ce qui est dans la tête, dans le cerveau, ce sont des images. Gravar uma coisa, imagens. Et quand on veut graver, enregistrer quelque chose, ce sont des images. Eu saí daqui hoje. Je suis sortie d'ici aujourd'hui pour marcher un petit peu. E subi aqui até Bosch. Et j'ai marché par la rue Tamboche. E eu gravei o nome da rua J'ai enregistré le nom de la rue como uma furadeira. comme le nom de la foreuse. 10, 10, Bosch. Et donc comme ça, je n'oublie pas le nom de la rue, 10, Bosch. Et là, je ne vais plus oublier le nom de la rue. Et donc il a tourné là-bas et il a trouvé le parc. Et dans le parc, il a observé un chat. Il y avait des enfants et il a trouvé un chat qu'il observait. Tout ça, ce sont des images. J'ai vu la rue Washington, alors je pensais aux États-Unis. Tout ça, ce sont des images. Pas de nom. Des images. Desci, fui lá na Audi e vi os carros lá embaixo, tudo imagens. Sempre gravando imagens. Et tout le temps en train d'enregistrer les images. Il a vu un concessionnaire Audi, des voitures et pas de nom. Sempre imagens. Imagens são inesquecíveis. Les images sont inoubliables. Pense como imagens. Não pense palavras nem números. Sempre imagens. Pensez en image, pas en mots ou en chiffres. Isso é memória fotográfica. Ça, c'est la mémoire photographique. Imagens. Images. O espírito grava imagens. L'esprit, il est capable d'enregistrer des images. As experiências de regressão de memória trazem imagens. Les expériences de régression des mémoires apportent des images. E intuição, autopercepção, como si mesmo. Isso quer dizer, eu não me penso corpo, eu me penso espírito. La perception de soi comme soi-même, ça veut dire je ne pense pas moi le corps, mais je pense moi l'esprit. É mais 8. Deixa eu ver, só o último. Só isso. O último. Le dernier. É porque eu sou baiano. Se as coisas não terminam, é porque não tem que terminar. Donc, il dit, dans la philosophie bayonne, si les choses ne finissent pas, c'est parce qu'il ne faut pas finir. Il le faut dire en plus avec l'accent. Tudo que você não puder fazer hoje, deixe para amanhã. Se não puder fazer amanhã, depois de amanhã. Se não puder depois de amanhã, esqueça. Donc, il dit, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on laisse pour demain. Mais si demain on ne peut pas faire, on laisse pour après-demain. Et si après-demain on ne peut pas faire, ben, oublie. Inteligência espiritual, capacidade de lidar com questões transcendentes. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité de traiter avec des questions qui sont transcendantes. La médiumnité, l'esprit. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Facilidade de aceitar a interreligiosidade, que é a compreensão, diferentes compreensões do fenômeno transcendente, a interreligiosidade.
religiosité, c'est la capacité de traiter avec des questions São transcendantes. pessoas que têm facilidade em lidar com esses assuntos espirituais sem afetação. C'est des personnes qui ont la capacité de traiter avec ces sujets spirituels sans être un peu affectées, Tem alto grau de desenvolvimento da espiritualidade. parce qu'elles ont un haut degré de développement de la spiritualité en elles. Portanto, estudar, conhecer e desenvolver a inteligência emocional Donc, étudier, connaître et développer l'intelligence émotionnelle, é ganho muito grande para o espírito. c'est une acquisition très importante pour l'esprit. É sair pouco dessa linha de base C'est sortir un petit peu de la ligne basique que a maioria vive. dont la majorité vit. Subir degrau. C'est faire une marche, marcher une marche plus haut. Era isso que eu tinha a dizer. C'était ça que j'avais à vous dire. Obrigado. Merci beaucoup. Muito obrigado. Merci à vous.